Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa oitava aula. Hoje o nosso tema é RCPN. Continuamos na seção 3, a Central do Registro Civil, a Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais, a partir do artigo 136. Mas antes de continuarmos aqui no artigo 136, vamos aí voltar nos nossos esquemas da aula sétima, e vamos relembrar, né? Vamos fazer aí uma digressão de como era nós temos a seção 3, organizado esse aquecimento, né? Como está organizado, né? Então, nós temos uma central de informações do Registro Civil do Paraná, ela vai ser disponibilizada através de uma central, e essa central, nos termos do artigo 136, é a Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados, é a central do IRPEM, Paraná, nos termos do artigo 132. Então, nós vamos ter a Central de Informações do Registro Civil do Paraná, vai ser disponibilizada através da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do IRPEM, Paraná. O domínio da central será de propriedade do IRPEM e também caberá ao IRPEM desenvolver, manter e operar essa central. Então, nós temos essa estrutura organizada da seguinte maneira. Nós temos os oficiais, que também fazem parte, são partes integrantes do sistema, os oficiais, e nós temos o acervo da central. Os oficiais, eles alimentam o acervo e atualizam o acervo. Qual o nome para essa ação? Alimentar o acervo. O nome para essa ação, alimentar o acervo, é a carga, né? A carga de informações. A gente sabe que carga no foro judicial é retirar os autos. Aqui não. Aqui é alimentar o sistema, o acervo da CIRC Paraná com as informações. E se eles alimentam, por outro lado, eles também têm acesso àquelas informações do acervo, a Central de Informações do Registro Civil, correto? Então é isso que nós temos que ter em mente, é isso que vemos, é o que nós vimos aí na última aula. Se nós temos outros oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais no país que queiram aderir a essa central, composta pelo acervo e pelos oficiais, elas deverão celebrar um convênio com o IRPEM, que é o Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais do Paraná. E nesse convênio será definidas as condições, os limites, a temporalidade das informações, a finalidade do convênio, a identidade dos consulentes, das pessoas autorizadas e a responsabilidade também. Então, essa adesão será permitida não só para os oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais de outros estados, mas também será facultada às corregedorias gerais dos estados e também às associações de classe. O Renato bem apontou, não só dos oficiais, mas as associações dos oficiais de registro e também dos notários. Então, vai ser firmado também um convênio, parágrafo 1º, entre a CRC do Paraná e a Central de Registro Civil do país. Esse convênio entre essas pessoas e a IRPEM, elas devem ser comunicados à Corregedoria Geral de Justiça. E, nos termos do artigo 135, nós temos que, se por um lado nós temos esse acervo é um acervo virtual e a estrutura física é o sistema de banco de dados. Então, essa central, que ela é administrada, monitorada, estruturada, disponibilizada pelo IRPEM, ela tem esse sistema de banco de dados que é alimentado pelos próprios oficiais. E
essa alimentação, essa informação, ela é realizada por meio dos atos de registro. E o Renato bem apontou aí na última aula que não só os atos de registro, mas também as averbações. Correto? Correto. Renato, você promove a informação aí para uma central de registro civil das pessoas naturais, dos seus atos? Não entendi. Repete a pergunta, por Você favor, professor. promove a informação, você informa os atos que você pratica a uma central do registro civil das pessoas naturais, que é mantida por um instituto dos registradores civis das pessoas naturais na Bahia? Aqui nós temos um convênio com a Arpen São Paulo. E aí... Mas não é, você informa para o CRC, CRC de São Paulo. No caso, Arpen São Paulo. Okay. É CRC, né? Mas é a Central através de da Informações Arpen de São Registro Paulo. Civil. Central de Registro Civil de São Paulo. Então, o sistema de Paulo tem vocês ele é convênio. administrado em São Paulo. Isso. Pela Arpen, né? Isso, de São Paulo. Ok, então é a mesma coisa. O 136. Então, vimos aí essas questões operacionais. Agora vamos para regras de ação, né? De quais atos que devem ser praticados. Então, voltamos aqui, já vimos no 136. Quais são os atos que constarão da central? Então, nós temos que ter em mente que nós temos um acervo, e esse acervo, ele existe porque há um banco de dados físico e temos oficiais do registro que vão alimentar este acervo, e todas essas figuras, elas são partes integrantes do sistema de informações do registro civil das pessoas naturais do Paraná. Ótimo. Então, nós temos aí estes elementos. Como foi dito aqui no artigo 132, desenvolvida e mantida e operada pelo IRPEM. Ok. Os atos que constarão da central, quais são os atos que devem ser consignados, né, pelos oficiais ao acervo? Quais seriam esses atos? Os atos que constarão da central, atos que constarão da central. São os atos que devem ser alimentados, são as informações. Essa frase, ela revela duas situações. Quais são as informações trazidas pelos oficiais e quais são as informações acessadas pelos oficiais. Então, os senhores têm que sempre ter em mente essa duplicidade, né? Essa via de mão dupla. Então, nós temos os atos pertinentes. Os atos do livro A, vou colocar aqui no livro A, todos eles. Do livro B, o livro B auxiliar, e B auxiliar. Livro C, são os atos também. Livro C, o óbito. E livro D. Livro D. Nós não temos nem o C auxiliar e nem... O livro D? Não, é o livro E. O livro D não. O livro E. Então estão de fora aqui o natimorto e as proclamas. Correto? Proclamas. É melhor pensar dessa forma. Todos, exceto o natimorto e proclamas. Ótimo. O C auxiliar e o D. E o C
auxiliar. Então, nós não temos a informação e também nós não temos o acesso, né, dessas informações. Nós não temos o fornecimento da informação e nós não temos a informação. Então, para cada registro será informado o número da matrícula, o número do livro, o termo, folha. O 137 nós vamos resumir. O que será informado? O que se informa? O que o registrador informa? O que o registrador informa? Todos os dados que possam identificar o registro. Todos os dados identificadores do registro. Vamos colocar dessa maneira? Todos os dados identificadores do registro. Então, o registro feito, o assento praticado, ele é informado. Nós podemos entender essa expressão informação como carregado, ou também como registro no acervo. Aí, pelo contexto, os senhores vão saber do que se trata. Mas, esse ato praticado, ele deve ser praticado de forma a identificar o efetivo assento praticado no livro. Então, se foi um nascimento, nós podemos começar pelo número de ordem, o número do protocolo, correto? O assento vai ter o número da matrícula. Nós podemos voltar, por exemplo, naqueles elementos da própria certidão, ou os elementos do próprio assento. O número da matrícula, o livro, o termo, folha, nome, data, data da ocorrência, data do registro, data da ocorrência, do fato, exceto filiação. Correto? Então, é isso. Nosso número de matrícula, número da matrícula, livro, termo e folha. Eu vou colocar termo, folha, livro, nome, data do registro e data da ocorrência, nome, data do registro, data do nascimento, né? E aí, quem que é o nome do registrando, o nome do registrado, e filiação. Filiação, exceto no casamento, né? Exceto casamento. Filiação e salvo os registros de casamento, salvo, exceto no casamento. Exceto. Salvo os registros de casamento, filiação. Então, nos registros de casamento não se terá a filiação, exceto no casamento. Isso aí é interessante. Então, essas informações serão trazidas, né? Todos os dados que identificam o registro. O 138, ele fala o seguinte. O 138, ele diz o quê? Inclusão dos dados, alteração dos dados, exclusão de dados, será feito por quem? Pelo próprio oficial ou pelo preposto? Quem faz? Você pode incluir dados, você pode alterar dados, você pode excluir dados. Excluir. Quem faz isso? Oficial. Preposto é a pessoa competente para a prática do ato perante a Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais do Paraná. Quem é aquela pessoa que inclui no acervo? Quem é aquela pessoa que altera a informação do acervo? Quem é aquela pessoa que exclui? Oficial ou o preposto? De que maneira ele faz isso? Sempre identificados em todos os acessos por meio do certificado digital. Identificado, vamos simplesmente colocar por meio do certificado digital. E esse certificado digital, nós já vimos isso,
ele é conforme a infraestrutura de chaves públicas ICP Brasil, por meio de certificado digital emitido conforme o ICP Brasil, ou ainda sistema de intranet com login e senha. Intranet, login e senha. Aí é a mesma coisa. Ou você faz pela intranet, provavelmente. No Tribunal de Justiça da Bahia deve ter um campo. Não é assim que você funciona aí? Não, é por meio de certificado digital, é o A3. É pelo certificado digital? É o A3. Ah, ótimo. Então tá. Então você faz aí pelo certificado digital. Vamos lá. E os atos, os livros, os atos são estes mesmos. Correto? Isso, correto. Os atos são estes mesmos. Ah, ótimo. Então tá. Então, você informa quais os atos, os dados daquela informação, os elementos identificadores daquela informação, quem é a pessoa que promove aquele carregamento e de que maneira. Né? Certificado digital, emitido pelo ICP ou intranet. Vamos manter aqui a nossa estrutura, porque a gente sempre tem que ter essa estrutura para visualizarmos. 139. Como deve ser feito? Em qual período? O período em que essas informações devem ser fornecidas ao acervo, ao banco de dados. Os oficiais eles vão efetuar mês a mês a carga dos registros realizados no prazo de até 30 dias da data da lavratura do último assento. Então, periodicidade das informações. Como seria essa periodicidade dessas informações? Mês a mês. Todo mês, mas não é só isso, não é só todo mês. Além dela ter de ser todo mês, ela deve ser em até 30 dias após o último ato. Professor. Oi. Tem uma lei, eu acho que eu até falei ontem. Você falou sobre isso. Que mudou, se eu não me engano, é a 13.846. Estou vendo ela aqui agora. 13.846. Que ela fala da periodicidade, agora é diário. Isso, periodicidade diária? Fazer uma busca. Deixa eu procurar aqui. É 13. Vamos lá. Lei. Informação. A ser certificado. Registro civil. Diário. Renato, então, se localizando essa informação, você... A busca foi infrutífera. Mês a mês, em até 30 dias após o último registro. Então, isso já está desatualizado, né? Os oficiais do STI deverão efetuar mês a mês a carga dos registros realizados no prazo de até 30 dias, em até 30 dias após o último registro. O último assento. Eu vou botar aqui. O último assento.
Último assento. Cento e quarenta. 140. Qualquer alteração nos registros informados à central deverá ser atualizada no mesmo prazo e forma. Alteração no assento, então também deverá ser informada ao CIRC. Professor, Pois não. então, mudou essa lei, eu estou com ela aqui, ela mudou, um artigo 23 dela. Qual lei? Ela, 13.846. 13.846. É. E natimorto também tem que informar. Artigo 68. O titular do cartório do registro civil remeterá ao INSS. Não. É isso mesmo. Não, tudo bem. Isso é outra coisa. É até um dia útil pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil ou por outro meio que venha substituí-lo, a relação dos nascimentos, natimortos, dos casamentos, óbitos, averbações, das anotações e das retificações. Isso, para as pessoas. É porque a gente utiliza o sistema do CIRC também, é compatível o CRC e CIRC, né, que é o sistema de informações do INSS. Ok. E aí chama CIRC. E aí, enfim, a carga no CRC não precisa ser diária, se eu não me engano é de 10 em 10 dias, mas como a do CIRC é diária, então a gente acaba alimentando também diariamente o CRC, né? Você como chama do INSS? CIRC. O CIRC, mas o CIRC nosso aqui é a Central de Informação do Registro Civil das Pessoas Naturais. Aí, para o INSS, chama CIRC? CIRC, Sistema de Informações do Registro Civil. Entende? Mas não é o mesmo. Ou é o mesmo? Será que não é o mesmo? Se é o mesmo? Não é o mesmo, não. Não é? Não é o mesmo, não. Com certeza. Um é daquele sistema da ARPEN, São Paulo. Um é da ARPEN. CRC, E o outro é o CIRC, que é do INSS. Previdência Social, INSS. Com S, professor, CIRC com S. CIRC? Com S. CIRCs aqui? Não, em vez do inicial, em vez do C inicial, é S. Entendi. Você está me dizendo que é o CIRC, este é do INSS. Isso. O CRC é da ARPEN São Paulo. Isso. Na realidade, é daquele. Na realidade, na Bahia, nós temos o convênio com a ARPEN de São Paulo para poder entrar no sistema do CIRC, né? Da CIRC, né? Da Central. Entendeu? Então você está me falando o seguinte, você tem da CRC, desculpa, da CRC. Nosso convênio é com a ARPEN de São Paulo para possibilitar que a gente tenha acesso, os registradores civis, ao CRC, Central de Informação de Registro Civil. Agora, a CIRC, nós temos que alimentar, é independente. É independente. Só que aqui na Bahia, nós temos um sistema interno aqui do tribunal, chamado SCC, que é Sistema de Controle de Certidões, que a gente baixa todos esses arquivos e manda tanto para o CIRC como para o CRC, entendeu? Então, são compatíveis.
SCC é Entendi. compatível com CRC e com CIRC. Entendi. Eu entendi o que acontece. Na verdade, é o seguinte: vocês já consolidaram nessa figura, nesse aplicativo ou nesse programa, o Isso, SCC, você já aplicou os dois sistemas. Então, você, com essa informação ao sistema consolidado de certidões, você vai alimentar tanto o INSS quanto a central de registro civil. isso. Mas isso não é automático, a gente tem que baixar os arquivos, né, dia a dia, lá no SCC, e aí alimentar o CIRC ou o CRC. Na realidade, o CIRC tem que ser. Agora, o CRC, se alimentar o CRC, sinceramente agora eu não lembro, mas eu alimento os dois. Mas alimentando a informação de lá do CRC. Alimentando o CRC, automaticamente alimento o CIRC, mas eu não levo fé nisso não. Então eu alimento os dois. Tá. Eu alimento tanto o CRC quanto o CIRC. Ótimo. Entendi. O ideal Só seria que que fosse um sistema só, né? tudo, até geral, isso aí eu acho que tem que ser uma porta de entrada só para tudo. Pois Né? é. Inclusive, isso deveria ser nacional, não deveria ser estadual, concorda? O que Por exemplo, a sim, CIRC. Não, o CIRC é nacional. Eu sei, esse, mas eu estou falando desse do Paraná, por exemplo. O CRC, porque na realidade é que eu conheço como CRC, é que você botou lá o I, né, Eu estou para falando não CIRC, mas foi esquecer. bem lembrado que eu vou parar de falar, então, CIRC. Eu vou falar CRC, então, para não ter essa questão. O CRC, realmente, ele deveria de ser nacional, assim, através, tudo bem, através da ARPEM, mas ARPEM Brasil, algo que, né, nada é regionalizado, enfim. Com Mas certeza. até o registro de imóveis é assim, né? Até há pouco tempo nós utilizávamos um sistema de registro de imóveis de Minas Gerais, né? Agora, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro. Ok, então, fizemos aí o comparativo, vamos continuar no 141. O 140, alteração no assento, então, vai ser informado ao CRC, né? Será informado ao CRC Paraná, Central de Informações de Registro Civil. No caso de cancelamento do registro, determinação judicial ou averbação do 57, parágrafo. Onde está minha lei 6.015? Minha lei 6.015 estava por aqui, eu estava trabalhando com ela aqui. Ela. 57, parágrafo 7. Parágrafo 7. Vamos lá. Quando a alteração do nome. Será que é isso? Parágrafo É 7 é isso? esse mesmo. Nos casos de cancelamento do registro por determinação judicial, Ou averbação. as informações devem ser alteradas ou escolhidas na central, informando o motivo. Quando a alteração do nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com operação de crime, o juiz competente determina que haja averbação no registro de origem, dimensão da existência de sentença concessiva da alteração sem averbação do nome alterado, que somente poderá ser procedida mediante determinação posterior, que levará em consideração a cessação da coação ou ameaça que deu causa à alteração. Quando a alteração do nome for concedida em razão de fundada coação, então você vai receber uma ordem judicial determinando a averbação no registro de origem, dimensão de existência de sentença concessiva da alteração, mas sem se averbar o nome para o qual foi alterado, que somente poderá ser procedida a averbação em posterior determinação, que vai considerar a cessação da coação ou ameaça. Correto? No 141, cancelamento do registro ou averbação. Cancelamento, registro, cancelamento do registro, cancelamento do registro, averbação.
averbação ou averbação de que trata o artigo 57, parágrafo 7º, né? É isso? Isso. 57, parágrafo 7º da 6.015. 6.015. Cancelamento, registro ou averbação. Vamos lá. Cancelamento. Ok. É aquela hipótese, né, de averbação, de alteração, né? Cancelamento do registro. Nessa hipótese, então, vai ser mencionado. Sim, você altera ou você exclui as informações, informando o motivo. Informar o motivo. Informar o motivo. E qual é o motivo? Informar o motivo. Determinação judicial. Determinação judicial. Correto? 142, vamos adiante. Então, o IRPEM, agora, uma regra de como deve ser. O IRPEM, ele vai informar ao juiz corregedor do foro extrajudicial. O IRPEM vai informar ao juiz corregedor do foro extrajudicial em 90 dias. O que ele informa nesse prazo? Os oficiais que não cumprirem os prazos de carga dos registros. Os oficiais que não cumprem o prazo de carga. Diz, oficiais que não cumprem a carga. Ok. E o IRPEM, ele vai informar, ele vai enviar, ele informar, e ele vai enviar com qual periodicidade? Semestralmente, a cada 6 meses, semestralmente, ele vai a quem? Ao corregedor geral da Justiça, o Corregedor Geral da Justiça, relatório dos ofícios não integrados, corregedor, relatório dos ofícios não integrados, relatório, ofícios não integrados. Então é isso. O IRPEM, ele informa para o juiz corregedor do foro extrajudicial, que é o juiz corregedor do foro extrajudicial da comarca, em 90 dias, aqueles oficiais que não cumprem com o mandamento, né, normativo, não informam os assentos promovidos, né, que não cumprem a carga, que não promovem a carga, que não informam, qual que é melhor aqui? Que não informam o sistema. Que não informam o sistema. É isso. O IRPEM vai dizer para o juiz corregedor do foro extrajudicial quem são aqueles oficiais que não estão promovendo a carga. Isso vai dar ensejo a uma correição, e uma correição que eles chamam correição virtual ou correição eletrônica. Vamos ver mais adiante. O sistema deve gerar, e bem como semestralmente, ao Corregedor Geral de Justiça, o relatório dos ofícios que não foram integrados, né? Os ofícios que estão fora daquele sistema integrado, por exemplo,
não faz parte dessa estrutura ainda por uma razão técnica. Vamos botar aqui tirar foto. Cento e 142. O sistema deve gerar relatório das cargas efetuadas pelos oficiais para fim de acompanhamento e fiscalização pela Corregedoria Geral da Justiça. É isso que eu acabei de dizer. Correição online. Então, aqui temos o 146. O sistema, então, ele vai gerar relatórios. E esses relatórios, relatório das cargas, as cargas pelos oficiais para fim de acompanhamento e fiscalização pela Corregedoria Geral de Justiça. Acompanhamento e fiscalização. O nome disso é a correição online. A correição online. 144. Artigo 144. Os registradores ficam dispensados da carga das informações dos registros já lavrados em relação aos registros anteriores já informados e lançados no sistema FUNARPEM de compensação. Então, os registradores ficam dispensados da carga de informação dos registros já lavrados em relação aos registros anteriormente já informados e lançados no sistema FUNARPEM de compensação. Registros no sistema FUNARPEM desobrigam nova carga do CRC. Perfeito. 145. Todo acesso às informações constantes será feito após prévia identificação por meio de identificação digital ou por meio do sistema de intranet. Acesso às informações. Foi aquilo que nós já vimos. Acesso às informações, tanto do oficial quanto dos prepostos. E pode se dar de duas maneiras. Pode se dar pelo por meio de certificado digital. Então, é um certificado digital emitido, emitido, prévia identificação por meio de certificado digital emitido conforme a infraestrutura de chaves públicas CCP Brasil. E não só isso, pode ser também pela intranet, mediante login e senha. Mediante login e senha, devendo o sistema manter registro dos logs acessados. Os oficiais do registro civil, no 146, os oficiais do registro civil das pessoas naturais integrantes terão acesso livre, integral e gratuito às informações da central. Foi aquilo que nós falamos. Os oficiais do registro civil, eles terão acesso àquelas informações livre, integral, gratuito, livre, integral, gratuito. 147. Os oficiais do registro civil, por sua vez, eles poderão remeter o acervo completo dos índices de seus ofícios a fim de possibilitar a localização de assentos lavrados antes de 1976. Correto?
que foi a data de entrada em vigor, 1º de janeiro de 1976, da Lei 6.015. Então, os oficiais também do Registro Civil, eles podem remeter acervo completo de seus índices. Acervo completo dos índices. Os acervos completos dos seus índices, dos seus ofícios, com vistas à localização de assentos com vistas à localização de assentos, antes de 76. 148. Os registros cancelados ou registros sigilosos somente terão acesso pelo próprio oficial. Então, o 148 vai dizer regra específica para registros tanto sigilosos como cancelados. Registros cancelados, como registros sigilosos, somente pelo oficial. Aqui são regras diversas. Pelo oficial, somente oficial. Então, o sistema ele vai gerar um relatório daquelas informações que foram trazidas a ele, das cargas, e esse relatório ele vai ser apresentado, terá acesso à Corregedoria Geral de Justiça, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização para fins de correição online. Os registros no sistema Funarpem, já feitos, eles desobrigam nova carga no sistema. Tranquilo. E os acessos às informações se dará por meio de certificado digital do ICP Brasil ou então pela internet, login e senha. Os oficiais de registro civil eles terão acesso livre, integral e gratuito a essas informações constantes do acervo e eles poderão ainda remeter o acervo completo dos seus índices, para que se localize os assentos lavrados antes da entrada em vigor da Lei 6.015, que foi publicado no dia 31 de dezembro de 1973 e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1976, como vacatio legis 74 e 75, de 2 anos. E aqueles registros cancelados e registros sigilosos? Somente o oficial terá acesso a estes registros. Somente o oficial responsável pelo ato. Vamos agora tirar uma foto. E o 149 e o 150. Vamos lá, 149. O que diz o artigo 149? Bem, o artigo 149 ele vem falar que o resultado dessa pesquisa ela deve indicar o cartório onde foi lavrado aquele ato e pelo menos um elemento de individualização para afastar a homonímia. Então, o resultado da pesquisa, deve informar o cartório e pelo menos um elemento para afastar a homonímia. Correto?
O resultado da pesquisa indicará o cartório onde foi lavrado, né? Cartório de lavratura do registro. Agora, o artigo 150 ele vai tratar das informações negativas, das informações do relatório negativo. Não foi encontrado nome, né? Então, o que deve? Informação negativa. Informação negativa de localização de nomes, né? O relatório, vamos colocar então relatório, ou resultado da pesquisa, relatório de informações negativas. Relatório de informações negativas. Esse relatório, a ser apresentado, né, pela central, deve demonstrar o período, a natureza e a abrangência, né? O período pesquisado. Qual período? O período pesquisado, a natureza do ato, a abrangência territorial. Abrangência territorial, salvo nos casos de pendências técnicas apresentada por alguns ofícios do Registro Civil relativas à importação e transmissão de dados, salvo haver, né, pendências técnicas, né? Salvo haver pendências técnicas. Então, não é possível você fornecer um relatório de informações negativas se o sistema não foi alimentado de forma adequada, né? De forma própria, porque houve pendências técnicas. Então, a certidão negativa dos registros, eu vou chamar isso de o relatório de informações negativas, né? Certidão negativa, como queiram, a certidão negativa, que é o relatório de informações negativas. O relatório, a emissão de informações da certidão negativa, relatório de informações negativas, né? De localização de nomes através do índice, relatório de informações negativas de localização de nomes, né? É específico. Negativas de localização nomes. Então, certidão, relatório de informações negativas de localização de nomes. Relatório de informações negativas de localização de nomes. Deve trazer o período pesquisado, a natureza do ato, abrangência territorial, período pesquisado, natureza do ato e abrangência territorial. Esse é o artigo 150. O 151, ele ainda vai tratar dessa certidão negativa. O que traz o 151? A certidão negativa de registro, primeiro, é uma certidão negativa de localização de nome. E agora é a certidão negativa de registro. São coisas distintas, né? Certidão negativa de registros. A certidão negativa de registros pode ser solicitada por meio do sistema diretamente ao ofício que corresponde à busca, em atenção à segurança jurídica e avaliação do oficial de possível restrição legal para a informação pretendida. A certidão mencionará o período pesquisado e a natureza do ato. Então, se for certidão negativa de registro, ela vai ser diretamente ao ofício, para que se preserve, né, a segurança jurídica e se atente, né, para uma eventual restrição legal das informações pretendidas. E essa certidão, ela vai compreender o período e a natureza do ato. O período pesquisado e bem como a natureza do ato. Então é isso.
Certidão negativa de registro pode ser diretamente ao ofício, né? Para sigilo, para fins de sigilo, né? Para fins de sigilo, para que se resguarde o sigilo. E também segurança jurídica, que eles utilizam segurança jurídica. Segurança jurídica. Para que se resguarde a segurança jurídica. E a avaliação do próprio oficial relativamente à restrição legal. E questão pertinente à restrição legal. Restrição, vamos colocar restrição legal. Então é isso. Essa certidão negativa de localização de nomes, eu vou colocar como certidão negativa aqui. Certidão negativa. Certidão negativa. Certidão negativa de localização de nomes. A certidão negativa. Certidão negativa de localização de nomes. Voltamos aqui no artigo 149. O resultado da pesquisa por atos de registro civil. Resultado da pesquisa por atos. Deve indicar o cartório e pelo menos um elemento de identificação para se afastar a homonímia. O artigo 150 ele diz respeito à informação negativa, né, que eu estou a chamar de certidão negativa de localização de nomes. Né? Essa certidão negativa aqui será gerada através da Central de Informações do Registro Civil, CRC, vai abranger o período pesquisado, a natureza do ato, que é a abrangência territorial, salvo haver ter havido tendências técnicas apresentadas, né? O que impossibilita a importação e transmissão dos dados índices. Né? Então, não é possível emitir uma certidão negativa de localização de nomes na hipótese de haver tendências técnicas. Por outro lado, a certidão negativa de registros ela pode ser feita diretamente ao ofício com vistas à segurança, se atender à segurança jurídica. Se privilegiar a segurança jurídica e também para que o oficial possa avaliar eventual restrição legal no fornecimento daquela informação. Nesse caso, certidão negativa de registros deve ser apontado, informado o período pesquisado e a natureza do ato. E, por fim, o 152, ele vem dizendo que a central poderá ser consultada por entes públicos e por pessoas naturais ou pessoas jurídicas privadas. Então, a central do registro civil das pessoas naturais, ela pode ser consultada por entes públicos, né? Entes públicos. Pode ser consultada ainda por pessoas naturais e por pessoas jurídicas de direito privado. Mas essas últimas estão sujeitas ao pagamento respectivo, às quais estarão sujeitos ao pagamento respectivo nos termos da tabela de custas vigente, ressalvadas as hipóteses de isenção ou imunidade. Então, eu vou colocar aqui pagamento, ressalvadas as hipóteses sujeitas ao pagamento respectivo, pagamento, isenção e imunidade. Porque as pessoas jurídicas de direito público, elas se enquadrariam, né, na hipótese do não pagamento, ou de uma isenção, ou de uma imunidade, Então, são isso. A central ela pode ser consultada por tantas as pessoas jurídicas de direito público, como pelas pessoas naturais, como ainda pelas pessoas jurídicas de direito privado. E deve haver o pagamento nos termos da tabela, exceto isenção e imunidade. Então, vamos fazer aqui o nosso
intervalo para nós terminarmos aqui essa parte do registro, que é bem detalhado, mas depois a gente vai estar mais já a par, né? Porque as outras questões são de registro, nosso próprio, do seu dia a dia, pelo menos, né, Renato? Mas vamos aqui já fazer o nosso intervalo de 5 minutos e já voltamos daqui a pouco. Voltamos, pronto? Renato? Vamos. Vamos lá. Vamos lá para os últimos 10 artigos. 7 artigos, na verdade. O artigo 153, 8, 9 artigos. Então, o artigo 153. O que ele diz o artigo 153? A prestação de informações no formato eletrônico dar-se-á por intermédio da Central de Serviços Eletrônicos do IRPEM, em seu endereço eletrônico, aberto ao público após breve cadastramento. Então, nós sabemos que essas informações elas podem ser prestadas. O 153 ele se liga ao 152. As informações elas podem ser prestadas às pessoas jurídicas de direito público, às pessoas naturais e às pessoas jurídicas de direito privado. Então, nós já sabemos, né, que nós vamos ter um sistema integrado de acervo e de oficiais do Registro Civil do Paraná. E esse acervo, ele vai ser administrado, ele vai ser monitorado, não só o acervo, todo esse sistema, através, por meio do IRPEM, Paraná, Instituto das Pessoas, Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais, Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais, né? Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais. Nos termos do artigo 53, o que diz o artigo 53? Que a prestação de informações dar-se-á por intermédio da Central de Serviços Compartilhados Central. Então, como essas informações serão disponibilizadas àquelas pessoas por meio de uma central essa do próprio IRPEM, correto? 53. Encontrado o registro pesquisado, o que o consulente ele pode fazer? Então, ele pode solicitar, aqui é a 154, encontrado o registro pesquisado, o consulente solicita a expedição da certidão física ou da localização do ofício do RCPN que lavrou o assento. Então, foi encontrado a informação, a pesquisa, o registro. Duas possibilidades abre para o consulente, aquela pessoa que promove a consulta. Quais seriam essas? Encontrado o registro pesquisado, o consulente pode, no mesmo ato, solicitar a expedição da certidão física. Então, solicitar a expedição da certidão. Solicitar a expedição da certidão. Ou então, solicitar a expedição da respectiva ou da localização do ofício. Encontrado o registro pesquisado, poderá o consulente no mesmo ato solicitar a expedição da respectiva certidão ou a certidão de localização. Não faz isso, não faz sentido isso.
ou solicitar a localização do ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais, onde foi lavrado o assento, né? Onde lavrado o assento. Onde lavrado o assento. Correto. Tranquilo. A qual paga os emolumentos, despesas postais e demais custos devidos ao sistema será disponibilizada na Central de Informações, a qual pagos os emolumentos, selos, despesas postais e demais custos devidos ao sistema será disponibilizada na Central. E aí, essa expressão se refere à solicitação da expedição da certidão, correto? Sim. Essa informação diz respeito a essa primeira parte, né? Você vai pagar, obviamente, os emolumentos, são todos os encargos, as taxas, selos, despesas, custos, enfim, custos, né? Custos, será disponibilizada na central no prazo de 2 dias. Disponibilizado a certidão na central 2 dias. Voltando aqui no artigo 132, a Central de Informações do Registro Civil, disponível por meio da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Isso é estranho, né? Esse artigo 132. A Central de Informações do Registro Civil, ela é disponibilizada por meio da Central de Serviços Eletrônicos. A Central de Informações do Registro Civil, ela é disponibilizada por meio da Central de Serviços Eletrônicos. A Central de Informações, CRC, ela é disponibilizada através da Central de Serviços Eletrônicos. Central de Serviços Eletrônicos. Então, a CRC é disponibilizada através da Central de Serviços Eletrônicos, né? Isso é estranho. E a Central de Informações, ela será integrada por todos os oficiais do Registro Civil e deverão efetuar cargo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que essa Central do Registro Civil, ela não é uma unidade física, ela é uma integração de elementos. Ela tem acervo, ela tem dados, esse banco de dados, ela tem oficiais que alimentam este acervo e que retiram as informações. Este é o sistema integrado. Esse sistema integrado, ele fica disponível para os consulentes através da central de serviços eletrônicos, né? Então é isso. Então a CRC ela fica disponível para quem? Para os consulentes. Então nós temos uma estrutura integrada. Essa estrutura integrada ela é o que nós chamamos de CRC. Essa estrutura integrada ela vai ser disponibilizada para os consulentes, correto? Através dessa central de informações compartilhadas. Não é central de serviços eletrônicos. Central de serviços eletrônicos. E essa central de serviços eletrônicos é a parte da
do IRPEM, né? Que pertence ao IRPEM. Não sei se é um departamento, provavelmente é um departamento do IRPEM. Então, é um órgão do IRPEM? Pode ser. Então, é isso. A prestação de informações no formato eletrônico, dá-se-á por intermédio da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados, do IRPEM. A prestação de informações, sim, aos consulentes, após prévio cadastramento, 153. Então, esse acervo ele vai ser disponibilizado pela Central de Serviços Eletrônicos aos consulentes. Isso aqui é do IRPEM. Então, essas informações, através da central, ela vai para as pessoas. Então, aqui agora eu acho que a gente consegue ter uma visão melhor. Porque isso seria imprescindível para se fazer esse estudo, assim, é porque a gente está deduzindo essas informações. Mas, assim, um curso, por exemplo, para os oficiais do registro civil, a primeira informação é você ter um organograma do IRPEM departamentalizando. Porque isso não é tão óbvio assim para se estudar. Por isso que as pessoas têm dificuldades para se estudar esse código de normas. Por quê? Para se estudar isso, as pessoas, né, que aprenderam ou que fazem isso no Paraná, elas tiveram provavelmente um curso e isso foi decidido aí em várias reuniões, correto? Mas é imprescindível para que se entender essa lógica, que se saiba como é a estrutura do IRPEM, o que nós já sabemos porque nós deduzimos, né? Afinal de contas, estamos aqui esmiuçando. Então, isso aqui, agora, se revela muito mais fácil, muito mais tranquilo, porque nós já conseguimos conjugar, congregar todos esses elementos, todas essas informações. Correto? 153, então, essas informações elas serão prestadas às pessoas, né, por meio dessa central do IRPEM no endereço eletrônico. E se tiver sido encontrado o registro, o consulente ele pode tanto solicitar a expedição da certidão, como solicitar a localização do ofício onde foi lavrado o assento para que ele possa, perante este ofício, requerer a certidão. Na hipótese de ele requerer solicitar a expedição da certidão pelo próprio site da central, ele deve pagar os emolumentos, selos, despesas, custas, e essa certidão será disponibilizada na própria central em 2 dias. Para a emissão das certidões eletrônicas, deverão ser utilizados formatos de documentos eletrônicos de longa duração, compreendidos nessa categoria os formatos PDF e os produzidos em linguagem com certificado digital. Enfim, esse 155 já é uma questão muito técnica, né? É muito. Isso aqui diz respeito ao formato da expedição eletrônica, para a emissão das certidões eletrônicas. Formato das certidões, formato digital do padrão do formato das certidões eletrônicas. É o padrão do formato, ou melhor, formatos das certidões eletrônicas. Vamos só apontar aqui formatos das certidões eletrônicas. Formato das certidões eletrônicas. Formato das certidões eletrônicas. Formato das certidões eletrônicas. 156. Essas certidões eletrônicas elas ficarão disponíveis para o requisitante na central
de serviços eletrônicos compartilhados do IRPEM, certidões eletrônicas. Então, aqui nós vamos ter as certidões, a gente pode continuar. Aqui nós vamos ter certidões, e essas certidões, elas, nos termos do artigo 156, elas vão ficar disponibilizadas pelo prazo de 30 dias, pelo prazo de 30 dias. 196. O interessado, por sua vez, poderá solicitar a qualquer oficial do registro civil integrante que a certidão disponível, mesmo que não tenha sido expedida pela sua serventia, seja materializada em papel de segurança. Interessante. Deixa eu só apagar essa. Uhum. Materialização da certidão. Tá, isso é possível. Você não quer a certidão, aquele documento, você não quer simplesmente imprimir aquele documento. Você quer que isso seja feito por um dos oficiais. Sim, é possível. Mas, professor, a certidão eletrônica ela não é impressa. Ah, Na não é? realidade, não. Por que não? Na realidade, ela tem uma certificação eletrônica em si. Ela não pode ser materializada. Ah, não pode? Não, a eletrônica não. Ela só, por isso que tem aqui, ó, no final do 156, tem um finalzinho que está dizendo, ó, vedado o envio por correio eletrônico convencional. As certidões eletrônicas, elas ficarão disponíveis para o requisitante na central de serviços eletrônicos compartilhados do IRPEM. Mas eu não posso imprimir essa certidão? Tem Não, certeza poder disso? pode, mas aí não vai estar não vai estar autenticada, vamos dizer assim, né? Não tem a autenticação eletrônica do Não oficial. tem? Não. Se ele quiser, tem que pedir uma para materializar, Ah, ao oficial entendi. para materializar. Ou então aquilo que nós vimos aqui, ó, pedir ou uma eletrônica, ou então uma Pro pelo oficial. correio, né? É. Ó, certidão, ó, solicitar, 154, encontrado o registro pesquisado, poderá o consulente, no mesmo modo, solicitar a expedição da respectiva certidão física ou eletrônica. É porque, por exemplo, uma certidão da Receita é um exemplo, né? Não sei se eu posso me utilizar como parâmetro, mas eu posso imprimir a minha certidão negativa e ela tem um código verificador. Eu entro no sistema da Receita e consigo, com o meu código verificador, comprovar que aquela certidão foi emitida. Essa Agora, seria a nossa física, né? é, Mas aí a pessoa não consegue, desculpa, de casa fazer isso. as Ela pode certidões até imprimir. eletrônicas elas ficarão disponíveis para o requisitante na central de serviços eletrônicos compartilhados do IRPEM pelo prazo de 30 dias corridos. Ok. Então, o 157, entendi. O interessado poderá solicitar a qualquer oficial de registro civil das pessoas naturais, integrante da central, que a certidão disponível em formato eletrônico, mesmo que não tenha sido expedido pela sua serventia, seja materializada em papel de segurança. Entendeu? Aí ela vai ser Entendi. materializada em papel de Então, segurança. o interessado, ele vai solicitar ao oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, que aquela certidão eletrônica ela seja materializada, não é isso? Isso. E passe a ser uma certidão física. Uma certidão física existente em papel. O interessado, então, vai solicitar que a certidão eletrônica se
materialize em certidão física. Papel de segurança, materializado em papel de segurança e pago os emolumentos. A certidão lavrada, nos termos, terá a mesma validade e a mesma fé pública da certidão física, emitida pelo oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais de Origem. Essa certidão física ela tem a mesma validade e mesma fé pública. Mesma fé pública. Mesma validade e mesma fé pública. Ok. Tranquilo. 158. Os oficiais deverão consultar a central de informações diariamente e atender aos pedidos encaminhados. É uma atribuição, um dever imposto aos oficiais. O que eles devem fazer? O que eles devem consultar a central diariamente, consultar CRC diariamente e também eles podem atender os pedidos e devem atender aos pedidos encaminhados. Atender aos pedidos. Atender aos pedidos. Aos pedidos. 159. O sistema deverá contar com módulo de operação de relatórios para efeito do contínuo acompanhamento, controle e fiscalização da corregedoria. Então, nós temos aqui o 159, é o módulo relatórios, né? Módulo de operação de relatórios. É o módulo operação relatórios. Operação relatórios. Para fins de correição online pela Corregedoria Geral de Justiça. Ótimo. 160. O portal do foro extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça propiciará aos usuários atalho direto ao sistema, com link para o endereço eletrônico da CRC. Então, o portal do foro extrajudicial da Corregedoria, foro extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça, ele conta com link para o endereço eletrônico. Link para endereço CRC. Então, o portal extrajudicial da Corregedoria, o portal do foro extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça, propicia ao usuário atalho direto ao sistema com link para o endereço eletrônico da CRC. Atalho direto ao sistema. Esse link é o que eles chamam de atalho direto ao sistema. 161. Serão enviadas para a central de informações mantidas pelo IRPEM até 30 dias da realização do ato as informações ao registro. É o que nós vimos, né? De novo, ele é redundante. Então, prazo, envio, informações, prazo para envio das informações, prazo para envio das informações, prazo para envio das informações referentes ao registro. Prazo para envio das informações a quem? Serão enviados para a Central de Informações do Registro Civil, para envio das informações à Central de Informações do Registro Civil. Serão enviados para a Central de Informações do Registro Civil as informações referentes, prazo para envio das informações referente aos registros. 30 dias. 30 dias. E 162, vamos ver do que se trata. 162. Os oficiais de registro civil deverão atender obrigatoriamente os pedidos de certidão feitos por via postal, telegráfica
ou eletrônica, bem como pela central de informações, desde que satisfeitos os emolumentos. Sempre oficiais do Registro Civil, então, o prazo de envio das informações, a CRC, das informações referentes aos registros. Prazo de envio serão enviados para a central de informações, a CRC. Então, vamos colocar o seguinte: prazo para envio à CRC, 30 dias, referentes ao registro. E, por fim, os oficiais do registro civil devem atender obrigatoriamente os pedidos de certidão, atendimento, obrigação, obrigatoriedade, atendimento, obrigatoriedade de atendimento aos pedidos de certidão, né? Aos pedidos. Então é isso. Os oficiais de registro civil deverão atender obrigatoriamente os pedidos de certidão feitos por via postal, telegráfica ou eletrônica, bem como pela central de informações do Registro Civil, desde que satisfeitos os emolumentos, sob as penas da lei. Essa via telefônica, telegráfica. Como chamava aquilo antigamente? Telégrafo? Não, é o telegrama. Telegrama? É porque no provimento 46, no artigo 12 está dizendo assim, ó, que os oficiais do RCPM deverão obrigatoriamente atender às solicitações de certidões efetuadas por via postal, telefônica, eletrônica ou pela CRC, né? Na realidade tem telefônica aqui. Mas telefônica é possível também. Não. Aqui em Minas é telefônica. Possível. Aqui não. Sabe por quê, Renato? Porque é o seguinte, não importa. Você primeiro não precisa informar o motivo. Sabe por que eu acho que é adequado? Você não precisa informar o motivo. Primeiro ponto. Você simplesmente tem que saber quanto é o valor. Você faz o pagamento, você transfere o comprovante para o ofício. Você tem certeza que aí não pode fazer assim? Eu vou até, mas não pode não. Isso aí eu tenho certeza, mas eu vou só para, né, a gente Porque tem olha que só, falar Renato, e mostrar imagina uma pessoa aí de Vitória da Conquista que mora em São Paulo, ela precisa de uma certidão. Inclusive, Renato, eu acho que isso, não sei, você tem que ver aí no seu provimento, porque pode haver uma vedação, mas não faz sentido não poder. Por quê? Eu estou em não é São que não Paulo. possa, né? Eu estou em Desculpa, São até Paulo. se eu falei não poder, eu falei errado. Na realidade, não está no... Porque ali falou obrigatoriamente, né? Não, mas sim, correto. Ali falou Porque, obrigatoriamente. por exemplo, eu posso ligar para você e falar, Renato, estou em São Paulo, fiz um concurso, preciso de uma certidão de nascimento. Você poderia me enviar, você diz, olha, pague os emolumentos e as despesas postais. Sim, posso fazê-lo. Sim, Ou então eu vou falar assim, entre no site, entre no CRC, na CRC, e solicite que será mandado via postal, né? Ou a eletrônica ou via postal. Você consegue fazer uma física pelo CRC também? Pode pedir direto em qualquer serventia, ofício na sua cidade, né? Que aí pode pegar lá novamente,
Ou então pode pedir também direto no online, no site lá do CRC, pagando os emolumentos e as despesas postais, que ela vá endereçada. Ah, entendi. Então, pelo CRC, você No, consegue tanto ter a certidão virtual como a certidão física. É isso que você está me isso, falando. isso. E Pode aí eu pegar posso. tanto no cartório lá que fez o Uhum. pedido ou em casa mesmo, via postal, Ótimo, não, eletronicamente. interessante. Ó, voltando aqui no 157, só para nós fecharmos esse quadro. Então, o interessado ele pode solicitar ao oficial do registro civil das pessoas natural que aquela certidão eletrônica disponibilizada pela central de compartilhamento eletrônico, né, do IRPEM, seja materializada em uma certidão física, em um papel de segurança, né? Ainda que aquela certidão física, não, obviamente, ainda que aquele ofício não seja o ofício competente, vamos usar essa expressão, para expedir aquela certidão. Essa Isso aí. certidão física, ela vai ter a mesma validade e a mesma fé pública que teria aquela outra certidão expedida por aquele original ofício do registro civil das pessoas naturais. Deveres oficiais. Nos termos do artigo 158, consultar a central de registro civil diariamente e atender aqueles pedidos. Deve haver também um módulo de operação relatórios para que a Corregedoria Geral de Justiça promova correções online, correto? O portal do Foro Extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça vai ter um atalho direto através de um link com o endereço do CRC, atalho direto ao sistema. Qual é o prazo para que se envie as informações referentes ao registro ao CRC? O prazo é de 30 dias da prática daquele ato, né, da realização do ato. E aqui os oficiais estão obrigados a atender aos pedidos de certidão, feitos por via postal, telegráfica, eletrônica, bem como também por aqueles feitos pela central do registro civil, desde que se paguem os emolumentos, né? Os emolumentos devem ser sempre recolhidos. Professor, Pois não. aqui eu aceito, né? Se a pessoa eu envio por e-mail, até por WhatsApp também, o documento, porque aqui a gente não trabalha com dinheiro, é o DAGE, né? Documento de arrecadação judicial e extrajudicial. Ah, A tá. pessoa liga, né? E é bom quando é de celular, que tem o WhatsApp, aí a gente faz esse contato. Agora, aqui no artigo 678 do Código de Normas da Bahia, diz assim, ó, os pedidos de certidão feitos por via postal, telegráfica, eletrônica ou bancária serão obrigatoriamente atendidos pelo oficial de registro, satisfeitos os movimentos devidos sob as penas previstas na legislação própria. Ou Os seja, pedidos feitos por quais meios? entrou uma bancária aqui, ó, postal, telegráfica, eletrônica ou bancária. Bancária? Também, sinceramente, bancária. É estranho, bancária. É, eu Eu até sinceramente entendo que o também não. pagamento, o boleto, o meio de É, pagamento seja, é, mas o pedido feito. é, estranho também. Porque até na, 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 no provimento, né? O provimento diz postal, via postal, telefônica, eletrônica. Ou CRC, né? Pela Central de Informação do Registro Civil. Mas é interessante, né? Isso é interessante. Bancário. Será que talvez eles não estejam pensando naquela hipótese dos correios que fazem convênios com as instituições bancárias e os correios eles podem solicitar o Pode, pedido pelo CRC? pode até ser, Porque tem aí verdade. na Bahia, né, às vezes é uma população muito desassistida, correto? É. E os correios eles têm uma capilaridade assim muito grande. Não mais que os registros civis, né, das pessoas naturais. Você sabe qual que é o que é mais ainda que o registro civil? Quem? Qual? Ouvi dizer, não sei se isso é verdade, não fiz uma pesquisa, a Polícia Civil. Como? A Polícia A Civil? Polícia Civil ou a Polícia Militar.
Deve ser a Polícia Militar, A né? Polícia Militar, eu acho, né? É, É a Polícia Militar. Polícia essa aí. Militar. É porque, obrigatoriamente, pela Lei 8935, tem que ter em cada município um RCPN, né? Aham. Mas aí, dependendo também do volume, da quantidade da população, a própria lei diz que não obriga, mas diz que em cada distrito, né, poderá haver um registro civil, né, em cada distrito das pessoas É. naturais. Uhum. A 8935. É. Renato, vamos encerrar a aula por hoje, porque nós terminamos Vamos, aqui na vamos. sessão 4 e a gente começa na próxima aula. Vai ter mais aula hoje à Hoje noite? Não. não, hoje não. Já é demais. Na verdade, eu gostaria de ter mais. Nós vamos ter uma aula na quarta-feira, na sexta-feira de manhã, e vamos ter uma aula no sábado de manhã, correto? E aí vamos ver aí como vamos encaminhar no registro civil. O registro civil não é tão simples como não é tão simples. Eu acho que é o Não, não mais, é eu acho não. difícil o registro civil. Eu gosto muito, né? Eu gosto muito. Eu também gosto, mas Eu ele é como muito detalhado, muitas informações, né? se eu conseguisse um maior, né? Uhum. Vamos dizer assim, um ofício, uma serventia maior, mesmo eu escolheria um registro civil, talvez até ganhando menos do que um registro de imóveis, ou um tabelionato de notas, ou talvez o protesto é pelo trabalho, né? Que é muito menos. Mas eu acho que pela satisfação, um Ah, RCPN. com certeza. Inclusive é o que a Elisa queria para a vida dela. Ela queria trabalhar no RCPN. É É. muito legal mesmo. Então tá. Então a gente amanhã, obrigado. Amanhã a gente Nada, encontra às até 19 amanhã. horas, tá? Boa noite, fica com Boa Deus. noite. Tchau. Tchau.